Segundo informações da Rádio Banda B de Curitiba, o nome do técnico Cuca agrada a direção do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, qual era o salário do técnico Cuca no Atlético Mineiro, no seu último trabalho em 2022, a sua grande passagem pelo Goiás, salvando do rebaixamento ainda há quase 20 temporadas atrás, enfim, sobre esse retorno, pelo menos garantindo lá a Banda B esse interesse, esse nome que agrada a direção alviverde. Além disso, de um outro técnico que esteve especulado aqui no Goiás nos últimos dias, que acertou com o próprio Coritiba para a sequência do ano. Quero comentar também sobre o Hélio dos Anjos, uma brincadeira do pessoal nas redes sociais após a sua demissão na Ponte Preta. Pode ser contratado pelo Goiás, né? Enfim, um nome icônico na história do clube alviverde. É óbvio, nesse momento é muito melhor do que o Emerson Ávila, porém né, visando coisas melhores. E sobre também a aposentadoria recente, precoce do Ricardo Goulart, meio atacante de apenas 31 anos de idade, que revelou o interesse de voltar um dia para o próprio Goiás e uma conversa com o Edmil Pinheiro nas últimas semanas. Esses são os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. E também se inscreva aqui tanto no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 7 mil inscritos, que já está bem próximo, e o nosso canal de cortes também você encontra na descrição. Para você palpitar nos jogos da Libertadores, Sul-Americana, UEFA Champions League, te indico a Bet7, nossa parceira aqui do canal, que te dá até 100% de bônus no valor do seu depósito de até R$500. Hoje, né, teremos algumas partidas interessantes, por exemplo, na Copa Libertadores, com ótimas cotações, como por exemplo Corinthians e Argentinos Júnior, o rival do Goiás no próximo final de semana, o empate nesse jogo pagando R$ 2,99, uma vitória do Corinthians em casa R$ 1,85 e do Argentinos Júnior fora R$ 4,45 a cada real apostado. Teremos aí também Flamengo e Nublense com empate pagando 7,10 nesse compromisso, uma vitória do Flamengo em casa 1,14. Amanhã também na Copa Libertadores teremos aí dos brasileiros o Palmeiras, né, enfrentando o Cerro Porteño em casa, com a vitória do Palmeiras pagando 1,30. Além, claro, dos jogos da Copa Sul-Americana, tem o Goiás em campo amanhã também contra o Universitário no Peru, jogos do América Mineiro, outros vários equipes, né, aqui do futebol brasileiro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da Bet7, nossa parceira. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um técnico histórico, né, do Goiás, o Hélio dos Anjos, que acabou pedindo demissão da Ponte Preta ainda no começo dessa semana, na terça-feira. Essa informação confirmada já pelo Globo Esporte, o anúncio oficial do desligamento do Hélio dos Anjos, né, mesmo fazendo uma baita campanha, tanto na Série B do ano passado, salvando a macaca do rebaixamento, e agora na disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, conseguiu ser campeão da competição, né, um título que a Ponte Preta não ganhava desde os anos 70, né? Então o Hélio dos Anjos, mesmo nessa fase excelente, pediu demissão lá em Campinas, muito por conta das divergências entre a diretoria e o próprio treinador, que queria contar com pelo menos mais 5 reforços até o começo, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, o fechamento da janela já nesse próximo dia 20, e não teve essas peças à sua disposição, muito por conta de vários problemas financeiros lá na Ponte Preta. E obviamente, né, o Goiás ficando sem técnico, não demonstrando grande criatividade, por exemplo, nas suas escolhas nas últimas temporadas e principalmente nesse momento, a lentidão absurda, é óbvio que o torcedor do Goiás já faz essa associação, né? Até coloquei lá no Twitter uma brincadeira nesse sentido. O Hélio dos Anjos livre vem, obviamente, de um trabalho interessante lá na Ponte Preta, e o Goiás sem nenhuma criatividade e nenhuma procura também de treinador. Você duvidaria que o Hélio dos Anjos voltaria aqui para o Goiás nesse momento? Obviamente, né, apenas uma brincadeira, a gente não sabe basicamente nada a respeito de um interesse ou algo nesse sentido. Não acho que seria um nome tenebroso, por exemplo, em uma Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, por várias passagens aqui no Goiás, já fica um nome muito batido. Mas como eu falei, o Goiás, mesmo indo para o segundo ano de Série A do Campeonato Brasileiro, não parece ter essa moral, não parece ter criatividade no mercado da bola, e mesmo ter um elenco teoricamente com peças melhores do que no ano passado, na hora que você olha o geral, o que o time até o momento não encaixou, muito por conta dessa falta de um treinador de referência, ou que tenha ganhado o grupo, né, algo que não aconteceu, por exemplo, com o Guto Ferreira. Fica esse questionamento para o segundo ano consecutivo na primeira divisão, sem criatividade. A gente vê outros vários clubes aqui no Brasil mesmo com a mesma quantia do que o Goiás, por exemplo, o Coritiba, o Cuiabá, o América Mineiro, fazendo trabalhos melhores do que o próprio Verdão, por exemplo, nesse começo, né, de campeonato. Torcer para que tudo dê certo novamente, para que lá no final da temporada o Goiás possa comemorar novamente, né, apenas uma permanência na Série A. E a respeito aí do Hélio dos Anjos também, sua última passagem aqui do Goiás lá na temporada de 2018, né, naquela Série B do Campeonato Brasileiro, foram 29 partidas durante o ano,
com 13 vitórias no total. Foi campeão também estadual naquela temporada. Depois daquilo fez bons trabalhos, tanto no Paysandu, na Série C de 2019, bateu na trave para conquistar o acesso. Em 2020 também no Náutico conseguiu salvar do rebaixamento e 2021 brigando, né, na parte de cima da tabela. Chegou na Ponte Preta no ano passado, salvou do rebaixamento. Nesse ano conseguiu o título, né, do campeonato estadual. É óbvio, na minha avaliação também, o maior técnico, né, da história do Goiás. Foi campeão também da Série B lá em 1999. Em 2010 foi treinador, enfim, várias passagens, né, aqui no maior do Centro-Oeste. Porém, nesse momento, né, é descabido, por exemplo, pedir a sua contratação. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o nome de um técnico que de fato interessa a direção do Goiás, pelo menos agrada grande parte ali dos conselheiros. Essa informação lá do Jonathan Mendes, da Rádio Banda B de Curitiba, garantiu que o técnico Cuca, aquele mesmo experiente treinador, estava por último no Atlético Mineiro, atualmente tem 59 anos de idade e não renovou, né, o seu contrato na temporada de 2022, voltou para o Atlético Mineiro já na reta final, conseguiu ele fazer basicamente o feijão com arroz, porém não teve o seu contrato prorrogado nesta atual temporada. Essa informação lá do Jonathan Mendes, vou deixar aqui passando para vocês, todos os créditos para ele. Ele colocou o seguinte, abre aspas, informações que obtive em Goiânia que pessoas dentro do Goiás se agradam do nome do Zago e outros de Cuca. O clube goiano não abriu conversas com o Zago. Fecha aspas, né? Nesse tweet também falando a respeito do interesse do próprio Coritiba, onde a Rádio Banda B cobre, né, muito bem a equipe paranaense, garantindo um interesse no treinador, o Antônio Carlos Zago, que inclusive está prestes a ser anunciado pelo Coritiba, né? E aí um rápido parênteses dentro dessa história envolvendo o Cuca, dá para você ver a diferença de comportamento, de planejamento entre duas diretorias. Óbvio, Coritiba prestes a se tornar SAF, tem mais grana do que o Goiás, mas isso não impede você fazer um planejamento melhor e tomar decisões não mais rápidas a todo custo, porém com inteligência. O Antônio Oliveira, né, o técnico português, acabou de ser demitido no Coritiba ainda nesta última segunda-feira. E já na terça-feira, de terça para quarta, né, já tem aí o nome do Antônio Carlos Zago, segundo informações do Globo Esporte, já está tudo acertado para ele já assumir a equipe no próximo final de semana, né? E o Goiás indo para 10 dias após a demissão do Guto Ferreira e nem sequer basicamente nem abriu negociações com nenhuma equipe. E aí tá a diferença de uma pessoa que lida com futebol diariamente, trabalha exclusivamente com aquilo, como eu, por exemplo, faço aqui no Goiás News. Se eu trabalhasse em outro lugar e tivesse que fazer os vídeos aqui apenas à noite, com toda certeza não conseguiria fazer dois e nem com essa qualidade razoável, né, que a gente encontra aqui no canal. Da mesma forma do Goiás, né, que coloca seus dirigentes que fazem outra coisa, não tem culpa a respeito disso, porém não são pessoas que estão ligadas, antenadas 24 horas no futebol. E isso daí faz muita diferença na hora que você coloca no âmbito profissional, né? Então o Antônio Carlos Zago, o nome que foi especulado, pedido aí pela torcida, próximo de fechar com o Coritiba. E a respeito do técnico Cuca, aqui em Goiânia pelo menos, né, a gente não teve nenhum tipo de notícia a respeito disso, de negociações ou algo nesse sentido. Até porque o seu salário é muito alto, né? Segundo informações do Jorge Nicola, no ano passado, quando ele retornou para o Atlético Mineiro naquele segundo turno do Campeonato Nacional, ele recebia aproximadamente R$1,5 milhão de reais, né? Realmente um salário altíssimo. Na sua última passagem, por exemplo, em 2021, quando ele foi campeão brasileiro, também da Copa do Brasil, ele ganhava aproximadamente R$1 milhão. E teve ainda esse aumento de 500 mil, né, para seu retorno ao Galo na temporada passada. Um técnico fora do patamar financeiro do Goiás, não faz nenhum sentido, por exemplo, pedir a sua contratação, porém tem um outro ponto também. O Cuca, ele vem fazendo mais alguns trabalhos sociais lá em Curitiba, né, a sua cidade onde ele nasceu, e eu não vejo o Cuca, por exemplo, com essa preocupação financeira. A questão é, o Goiás ele não agrada basicamente quase que nenhum profissional. O Goiás é um time sério, paga todo dia, porém não tem ambição, não tem nada de diferente no Goiás. Então é um time que faz basicamente o simples, só não deve nessa última gestão. Mas assim, do cara olhar e falar, nossa, tem um grande planejamento aqui, esse time vai crescer demais de patamar, vamos buscar, por exemplo, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. O Goiás não pensa dessa maneira e não sei se o Cuca, para ele, faria sentido, por exemplo, um projeto desse, porque dinheiro, obviamente, né, para um cara que já foi jogador, também como técnico, muito tempo aí já fazendo ótimos trabalhos, essa questão financeira não é um problema. Mas esse patamar de R$1,5 milhão para cair para 200, 300 ou 400 mil reais mensais é realmente inimaginável. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto a respeito dessa situação do Cuca, né, um nome aí, segundo informações lá do Jonathan Mendes de Curitiba, agrada parte da direção do Goiás e dessa movimentação de um próprio rival, né, entre aspas, aí, na luta contra o rebaixamento. Curitiba demonstrando muito mais organização, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, e de fato procurando nomes interessantes no mercado e com agilidade totalmente diferente
E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre o Ricardo Goulart, meio atacante de 31 anos de idade, com aquela baita passagem, né, pelo Goiás em 2012, sendo campeão goiano e também da disputa do Campeonato Brasileiro. Ele se aposentou dos gramados, né, essa informação confirmada lá pelo Info Bahia e também pelo Globo Esporte ainda nesta última terça-feira. Jogador que já havia pensado nessa possibilidade de aposentadoria após o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nessa atual temporada até que entrou em campo, né, algumas vezes, 16 partidas no total, com 3 gols marcados. Entretanto, tendo aí alguns problemas físicos, né? Obviamente, é um jogador que não precisa mais da questão financeira para motivar a atuar e, teoricamente, né, entrando muito nessa parte de que se vale a pena ou não a sua continuidade no futebol. Segundo informações do Globo Esporte, a tendência é que na próxima sexta-feira, né, ele faça uma entrevista coletiva para explicar aí os seus motivos da retirada tão cedo, precoce, né, do futebol. Acho que poderia agregar, porém, se o Ricardo Goulart entende, né, muito melhor tanto das suas próprias intenções quanto da sua máquina, né, o seu corpo, o seu instrumento de trabalho, já se aposentando aos 31 anos de idade. Um nome que eu havia comentado com vocês ainda, se eu não estiver enganado, 2 semanas atrás, né, sobre uma conversa do Edminho Pinheiro em uma entrevista na Rádio Band News de Goiânia, aquele bate-papo com o Adson Batista ali também antes da final do Campeonato Goiano. O Edminho garantiu que ligou para o Ricardo Goulart antes da contratação do meio atacante Guilherme, né, chegando no Goiás. O Edminho que perguntou para o Ricardo Goulart a respeito do novo meio atacante do Verdão por conta da sua referência lá no futebol chinês, onde os dois, né, meias jogaram juntos e contra, né, em equipes rivais no futebol chinês. O Ricardo Goulart garantindo que o Guilherme era assim um baita jogador, muito difícil na marcação, ajudava demais a sua equipe lá no mundo asiático e também informou a respeito desse tempo de duração, esse tempo, melhor dizendo, de recuperação, já que o jogador vinha do campeonato chinês e a sua readaptação aqui no futebol brasileiro, né? Então essa conversa com o Edminho a respeito desse assunto. É óbvio, o Ricardo Goulart possivelmente já foi procurado pelo Goiás em outras ocasiões, a gente apenas não sabe a respeito disso, né, para tratar aqui como total certeza. Entretanto, seu salário era muito alto já no seu retorno aqui no futebol brasileiro, primeiramente lá em 2019, depois também em 2022 no Santos e no próprio Bahia, quando ele foi contratado já na metade da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não duvido que o Goiás demonstrou interesse no jogador. Agora, questão de proposta, acordos salariais, aí a gente não tem como cravar sobre isso. O Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás, ele fez uma entrevista com o próprio Ricardo Goulart ainda na temporada passada. Aquele jogo na quinta rodada, quarta ou quinta rodada, né, do Campeonato Brasileiro, sexta rodada, foi depois do jogo contra o Atlético, contra o Santos, na Serrinha, uma vitória por 1-0 para o Goiás, né, contra o Santos. O Ricardo Goulart respondeu o seguinte sobre uma possível volta para o maior do Centro-Oeste. Quem sabe, vamos trabalhar para isso. Hoje estou feliz aqui no Santos, mas o Goiás tem meu carinho. Foi um dos clubes que abriu as portas para mim, confiou em meu futebol e só tenho, né, o que agradecer. Mas agora é dar sequência no Santos, onde tem o contrato, fecha aspas, né? Ele falou também que era muito satisfatório voltar aí à Serrinha após 10 anos, boas lembranças, né, no maior do Centro-Oeste e também desejando tudo de bom para o Goiás na sequência do ano. De fato, foi muito bem naquela temporada de 2022 do Goiás, do Ricardo Goulart no Santos. Não foi lá essas coisas, né? 30 partidas no total, 4 gols marcados e 3 assistências e agora essa decisão de aposentadoria. Em 2012 pelo Goiás, incríveis 63 jogos com 25 gols marcados. Como eu falei, foi campeão tanto do Campeonato Goiano quanto também da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. É óbvio, se o jogador decidiu se aposentar, não faz sentido, por exemplo, uma procura. Se ele entende melhor que se não vai dar conta mais, enfim, ou algo nessa questão, se não vê motivos, né, para continuar atuando, enfim, fechando contrato, viagens, é uma burocracia muito grande também para o jogador, que entende essa parte pessoal. Porém, a respeito dessa procura do Edminho, né, para tratar aí a respeito do Guilherme Marques, a sua declaração de um possível retorno na temporada passada, pode deixar sua opinião sobre o Ricardo Goulart, se você considera ele um ídolo ou não da história recente do maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Peço também para você se inscrever aqui no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá também. E o nosso apoiador aqui do canal, a Bet7, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!